Oi, Penha. Oi, professora, boa tarde. Tudo bom, Penha? Como vai? Boa tarde. Tá Tudo bonita bem. com essa roupa de festa junina? Na verdade, é o uniforme lá da Vila Olímpica, que eu cheguei ainda há pouco, aí vim correndo, aí só deu tempo a almoçar, não deu tempo Você estava de trabalhando trocar lá? absurdamente, voltamos ontem, Nos né? conta aí, E que história assim, é essa? Como é que foi? avisaram. Bom, já tem mais ou menos umas 2 semanas que eles começaram a cogitar uma volta presencial, né? Só que eu estava postando com o meu coordenador que isso não ia acontecer, porque a Vila Olímpica, ela costuma acompanhar o calendário das escolas municipais, porque é uma instituição da prefeitura, né? Uhum. E os riscos que se oferece, que são oferecidos numa escola, eles são os mesmos de uma Vila Olímpica, porque na Vila Olímpica, além das crianças, tem os adultos, mas mesmo assim vai muita criança, né? Caramba. E aí, na E vocês segunda-feira, voltaram, abriram direto? Com criança, com então, tudo? aí na segunda-feira agora, eu conversando com o meu chefe sobre isso, que eu achava que não sei o quê, aí ele teve uma reunião na parte da tarde, quando acabou a reunião ele mandou mensagem, Penha, a gente vai reabrir amanhã. Aí o quê? De véspera veio a ordem, de um dia para o outro. E aí a gente abriu ontem, né? Manda quem pode, obedece quem tem que obedecer. Mas, assim, eu sou contra. Enquanto não tiver a sinalização de que as escolas municipais devem e podem voltar, eu não estou de acordo que a Vila Olímpica volte, porque o risco é o mesmo. Né? Aí, bom, a gente acredita que é por conta do ano político. Mas Eleição, vocês né? voltaram hoje? Foi o primeiro dia? Ontem. Ontem? Ontem foi o Deixa primeiro eu dia. entender. E aí voltaram só os professores? Olha, os professores voltaram, os funcionários todos e os alunos que já eram alunos, né, não vai abrir inscrição, estão autorizados a voltarem. Inclusive, alguns já tiveram aula, mas muito pingadinho, E vocês né? tiveram orientação? Estão Sim, discutindo, montando um protocolo de segurança? O que vocês estão fazendo? eles prepararam um material escrito e compartilharam para todas as vilas olímpicas, que são regras de ouro, se eu não me engano. Regras de ouro da prefeitura para o retorno, algum tipo assim, Então, né? com base E nisso, retornaram. nessas regras, eles colocaram os critérios de funcionamento, como que tem que ser, como que as aulas têm que acontecer. Mas, enfim, é muito estranho, né? Caramba! É. E aí eu tô Jaqueline, com essas você está bandeirinhas ouvindo o porque... que a Penha está falando? A Vila Olímpica voltou ontem. Voltou. Praticamente todas elas. Jaqueline está aí? Não sei se ela está aí. É porque ela é do município também. Sim. Nós temos professores do município lá, temos 4. Eles não voltaram, porque eles só voltam quando as escolas voltarem. E quem voltou? Oi, tô Quais são aqui. os funcionários que voltaram? Porque as vilas olímpicas, elas são da prefeitura, mas elas não são geridas pela prefeitura. A prefeitura delega a gestão das vilas a uma OS, né? Sendo que dentro essa OS ela contrata os funcionários, mas existem nas vilas professores cedidos pela SME. Nós temos 4. Esses 4 que são da SME, eles não voltaram. Os que são contratados pela OS, todos têm a obrigação de voltar. Gente, que absurdo isso. Eu não estou sabendo disso, não, Tânia. Não estava sabendo, não. Que absurdo. Tudo começou porque eu vi a blusinha da Penha ali, disse assim, você está com essa blusa de festa junina? Ela disse, não, é meu uniforme de trabalho, que eu acabei de chegar da Vila Olímpica. Caramba, assim? caramba. E criança também tem? É que a gente... Tinha essa era a criança lá semana hoje? do nosso... Oi? Tinha criança lá ontem e hoje? Na parte da tarde, sim. Eu trabalhei de manhã, mas na parte da tarde teve criança, sim. E, Caramba, assim, gente.
Essa semana estava programado para fazermos um arraiá virtual da quarentena. Só que com a volta, esse arraiá virtual, ele está acontecendo. Por isso que eu estou com essas bandeirinhas. Mas, assim, a gente foi meio que surpreendido, porque foi véspera, né? Decidiram, não avisaram, semana que vem vai reabrir. Não, na segunda eles decidiram que ia reabrir nessa. E equipamento de proteção, vocês têm? Máscara? A gente está levando o nosso. Orientação de lavagem? Cada um leva a sua? A gente está levando a nossa máscara, eles forneceram álcool gel e o termômetro, né? Aí fica 2 pessoas na entrada da vila. Quem for acessar a vila tem que ser colocado aquele termômetrozinho, né, para saber a temperatura. Estão proibidas pessoas de 60 anos ou mais de frequentar o espaço e pessoas com comorbidade, né? Mas isso é muito complicado de controlar, né? Isso é muito complicado. Como os parques públicos, as praias vão reabrir tudo, então. Pois é. 1.000 mortos por dia no país. Pois é. Assim, eu fico pensando assim, em reclamar em público, colocar no Facebook, é absurdo, mas assim, eu sei que se eu fizer isso, eu estou demitida, né? Porque é questão política. Isso é política. Com certeza. Não faça, não. É ano de eleição. Aí eles querem, sabe? Você vai ter que se proteger muito. Pois é. Proteger muito. Mas o prefeito, ele já tinha optado a não abrir. O que está acontecendo é uma pressão das escolas particulares, eu não sabia dessas OS, não sei quem Essas OS são a privatização do espaço público. De repente mandaram abrir essas para poder... Então, é tudo privado. É tudo privado. A mesma coisa vai acontecer se eles usarem a OS para contratar professor em escola. Cada professor vai ser funcionário de uma OS, não vai ser mais uma carreira de Estado. Exato. Isso é o que acontece com as vilas olímpicas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Vocês estão ligados a qual sindicato, Penha? Olha, professora, não existe um sindicato para gente, não, porque o OS, eu desconheço se existe sindicato que proteja as OS. Tem não. É outra precarização, né? Você não tem direito de trabalhar, você não tem direito de organização. É a chamada uberização da profissão. Isso aconteceu. Mas, sinceramente, Tânia, eu não sabia que OS, dentro da prefeitura, eu nunca soube que OS presidia e dirigia essas vilas olímpicas. Nunca soube disso. Sim, são as OS. Eu também não sabia. Eu não sei se desde que abriu, mas eu estou lá há 8 anos. Mas sempre foi a OS? Essa OS. Sim, sempre foi a OS. Olha, eu estou chocada. É a gente discutindo nota técnica para orientar retorno às aulas, preparação das escolas, planejamento, e vocês são chamados da véspera, sem plano, sem nada, limpeza, sem máscara, sem nada, e com criança de tarde. Gente, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. As crianças, elas têm que levar o material delas. As crianças têm que levar o álcool em gel delas, a garrafinha delas, a toalha delas, a máscara delas. Não pode entrar sem máscara. Mas, assim, material para a gente, a única coisa que ofereceram de EPI é o álcool em gel. Até agora, só o álcool em gel e só para os funcionários. Quer dizer, você tem que levar sua máscara, sua luva. Quantas crianças foram? Você sabe? Ontem e hoje? Eu ainda não sei, Tânia. Como é que elas eu ainda não sei. Então, porque os professores, eles têm a fidelização, né? Aluno-professor. Então, eles têm grupos. Os professores fazem contato com os alunos por grupos de WhatsApp. E aí, através do grupo, eles avisam. E quem não tem WhatsApp, tem sempre um vizinho que tem, aí avisa, a Vila Olímpica reabriu, isso, está acontecendo isso e aquilo. É assim que funciona. Essa é a do alemão, né?
Essa é a do alemão, mas Precisa praticamente tanto todas abriram. A de Campo Grande é enorme, ela reabriu ontem também. A de Campo Grande eu acho que é a maior do Rio, é a maior de todas. A do Mies. E a expectativa da população é boa? A população quer que reabra? Está mandando os filhos para lá? Porque Pelo Facebook. A Vila Olímpica não é uma coisa do contraturno das escolas? Sim. Por isso que acompanha o calendário. Como é que vai ter contraturno? Vai ter turno, né? Depende da Vila Olímpica. Pois é. Depende da Vila Olímpica, como assim? Eric? Oi. Depende da Vila Olímpica, porque tem Vila Olímpica que tem aula? Por exemplo, lá na Maré, as crianças são deslocadas da sala de aula, da turma delas, em qualquer horário, seja manhã ou tarde, e elas vão fazer uma atividade lá na Vila Olímpica. O professor acompanha a turma, ele leva... porque é o ginásio da escola. A Vila Olímpica é o ginásio da escola. Tem escola que tem ginásio, mas as atividades são dentro da Vila Olímpica. Então, tem uma troca também. Às vezes, o professor da Vila Olímpica vai até a escola e aí faz atividade na sala de aula, ou faz atividade no pátio, em qualquer outro lugar, ou a turma vai até a Vila Olímpica. Sim, acontece sim. Tem sim. A do Greito da Penha também tem atividade dentro do horário de aula, né? Mas é quando o acesso da Vila Olímpica para a escola ou da escola para a Vila Olímpica é assim muito próximo. No caso da Maré, até relativamente próximo. E eu não sei como é que eles conseguem articular aquilo. Eu trabalhei um pequeno tempo, 3 meses, eu trabalhei numa escola ali da Maré que era vinculada à Vila Olímpica e eu até pude acompanhar isso. Mas aquilo ali é um trabalho... à parte. O que acontece na Maré é algo muito específico, porque o seu Amaro lá, ele tem um poder muito grande sobre a comunidade, ele consegue organizar, né? Ele consegue organizar isso, e embora a Maré tenha muitos tiroteios, né? Porque tem conflito assim, frequente, a Vila Olímpica da Maré vem conseguindo realmente fazer um trabalho muito legal com as escolas, uma parceria muito legal. E a da Penha, não. O Greco da Penha, a escola, o muro da escola é compartilhado com o muro da Vila Olímpica. Então, eles abrem um portão, as crianças saem da escola e vão para dentro da Vila Olímpica, assim, com toda a segurança possível. Na Maré, a segurança é construída por conta do seu Amaro, né? É impressionante o que acontece na Maré. Impressionante. Bom, esse relato da Penha me chocou aqui um pouco. Eu quero dar as boas-vindas. Eu fiquei muito chocada também, tá? Hã? Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada também. Eu estou chocada da OS. A informação é a OS que dirige, que coordena as atividades das Vilas Olímpicas Municipais. Já voltou às atividades, chamando os professores e funcionários ontem. Mas isso foi ordem da Subsecretaria de Esporte e Lazer. A decisão, Tânia, é da Subsecretaria de Esporte e Lazer, não é da OS, não, tá? É uma ordem que veio da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Isso. E aí as OS, elas têm que acatar. Entendi. Complicado. Porque as escolas não vão voltar tão cedo, cara. Não vão voltar nem... Talvez em agosto, talvez em setembro, no mínimo. Agosto acho difícil. Agosto deve voltar alguma coisa dos trabalhos dos professores para planejamento, mas não das crianças, eu acho. Não sei. Vamos ver. A gente está planejando lá pela secretaria, se for voltar em setembro. A gente está se organizando para se voltar em setembro, exatamente. Era o que eu tinha pensado, setembro. Eu tinha me programado para setembro. Aí, de repente... Então, gente, boa tarde. Vamos dar boas-vindas à Giovana, que eu acho que é a primeira vez que ela está entrando, apesar de estar no grupo há muito tempo. Todo mundo conhece a Giovana? Eu acho que eu não. conheço a Giovana lá da ilha, amiga do Thiago, da Rê, a gente já trocou uma ideia, não sei se ela lembra. Boa tarde, Giovana. Só a Jaqueline que não conhece, a Penha também não conhece. Não conhecia, não. Prazer.
Giovana gente fez se Oi, mestrado Giovana, comigo. seja bem-vinda. A gente se esbarrou lá no Liteb. Ela fez mestrado comigo, aparecia vez sim, vez não, porque era uma correria do diabo. Ela dava aula em horário integral no ginásio carioca da Ilha do Governador e fez uma dissertação de mestrado com um projeto sobre oficina de música e criatividade, com o tema do meio ambiente. Então, era o meio ambiente como tema e a estratégia, a linguagem era a música. Legal, legal. Foi bem legal a dissertação dela. A gente está trabalhando no artigo. Quer dizer, ela já está trabalhando há mais tempo, me passou em fevereiro, não devolvi ainda ela, estou devendo. Agora, mais do que isso, ela estava se preparando para o doutorado e está grávida de gêmeos. Então, ela está com um barrigão aí, né? Nossa, parabéns, Olha o tamanho da barriga dela. Que lindo! Hoje eu ouvi assim, esse neném é para o mês que vem? Eu falei, não, são 2. Cara, Tá parabéns, parabéns. E eu acho que com essa coisa dela entrar num outro ritmo, ela resolveu aparecer na reunião de hoje. É uma reunião pequenininha, porque a gente hoje tem uma atividade muito, muito legal de tarde, que vai ser que é um desdobramento da nossa primeira reunião desse coletivo, né? Esse coletivo, a gente reativou ele, Coletivo Ciência e Arte dos meus alunos, que basicamente é esse o nome dele, Coletivo Ciência e Arte dos meus alunos. A gente reativou ele para fazer um acolhimento de todo mundo durante a pandemia, uns 2 meses atrás. A gente ficou muito tempo ainda sem pauta, só conversando, só fazendo. A gente fez um sarau muito legal. 2 vezes a gente fez sarau. Então, com isso, a gente foi se reconectando, porque estava todo mundo muito perdido e muito sozinho, né? E agora a gente já está um pouco mais com pautas, com temas. E eu propus que a gente mantivesse a reunião, ainda que curtinha, porque a novidade que eu tenho para esse semestre é que que eu vou desenvolver. Eu falei a gente e eu, assim, a responsabilidade é minha, mas eu estou, enfim, convidando quem quiser me ajudar nisso, fazer um pequeno curso online de 15 horas de ciência e arte online, que é um pouco, eu vou selecionar conteúdos daquele meu curso Ciência e Arte 1, que é o que vocês, de modo geral, já fizeram, né? Vou selecionar conteúdos, porque o curso de Ciência e Arte 1 é de 45 horas presenciais. Esse vai ser de 15 horas online, então não tem como ser a mesma coisa, né? E uma das coisas importantes do curso é que ele consiga pensar consiga propor algumas oficinas práticas. E essa semana já teve 3 experiências de oficinas práticas de PIX, né? Teve uma de meditação, teve uma de meditação, reiki, e hoje teve musicoterapia e arte-terapia, né? Então, eu estava conversando com a Giovana, já estava pensando em montar uma oficina de mandala, e aí eu queria que a gente hoje apenas trocasse umas ideias. A gente não faz, mas para a próxima semana a gente pode fazer a oficina, mas eu queria que a gente trocasse umas ideias sobre a possível oficina de mandala que a gente possa fazer em, tipo, no máximo, não sei, 20 minutos, 30 minutos, online. Estou pensando aqui um tempo, não sei. Oi, Marcelo. Né? Então, a ideia era essa, a gente conversar um pouquinho, talvez ouvir um pouco quem quiser falar sobre isso, Giovana, com certeza. Vocês viram que eu provoquei bastante, pedi para todo mundo tirar fotografia das mandalas que tem em casa. Eu estou com... Deixa eu mostrar para vocês. Hoje o Roberto, na prática da manhã da semana Paulo Freire, ele fez uma prática muito interessante, que quem quiser pode fazer, porque está gravado, então é só clicar, botar o vídeo para rodar. Ele fez uma prática junguiana, de acesso ao inconsciente, né? Através do desenho. Então, ele fez... Primeiro tinha que dobrar, eu dobrei errado, né? Porque tinha que dobrar com 6 pedaços, eu só dobrei com 8 pedaços.
Então, e a gente tinha que desenhar em cada pedacinho, cada quadradinho, o que você seria se você fosse uma flor, se você fosse uma cor, se você fosse um objeto, se você fosse um personagem de conto de fadas, se você fosse um animal, se você fosse... Enfim, mas eram 12 itens que você tinha que desenhar o que você seria se você fosse aquela coisa, né? O que você seria se estivesse no fundo do mar, o que você seria se você estivesse no céu, e assim foi. E depois ele fez a leitura simbólica dos desenhos, que foi uma coisa muito interessante, né? Então, eu já gostei dessa oficina dele, que me pareceu muito simples. Esses foram... O Eric estava fazendo, né, Eric? Não sei. Esses foram os meus desenhos, estão horríveis aqui. Eu fiz, eu achei maravilhosa. Pois é, o que eu justamente gostei... esses são os seus, né, Cris? Né, Tiane? O que eu justamente gostei foi que, se você tiver com um interlocutor do outro lado da tela, como a gente está aqui agora, né, que tenha papel, né, que tenha lápis, né, e que tenha vontade de fazer alguma coisa, você consegue fazer. E ele hoje fez em coisa de 2 minutos, 5 minutos. Eu fiquei impressionada dele fazer em 5 minutos. Foi muito simples. Foi muito simples. A gente é muito simples, né? Eu acho que vários dos exercícios que eu faço no curso Ciência e Arte, eu posso tentar fazer dessa forma, mas eu não posso fazer isso no curso sem testar. Então, eu queria um pouco... A gente testou. Isso. Eu queria um pouco que esse nosso coletivo, ao longo das próximas reuniões, fizesse cada dia uma proposta de prática de ciência e arte, entendeu? Esse aqui é um livro que eu tenho de mandalas, do Gaudí, mandei a foto para vocês. Elas são só para colorir. São várias mandalas diferentes. Eu pensei em fazer uma cópia de uma delas, mandar para todo mundo, e uma das atividades seria colorir uma mandala. Porque, na medida que você vai colorindo, você vai, né, escolhendo cores, definindo espaços, enfim. Mas, conversando com a Giovana, ela tem outras ideias também. Então, eu queria que a gente trocasse ideias para, de repente, testar. Eu nunca fiz oficina de mandala no curso, mas eu acho que pode ser uma coisa interessante, porque todo mundo tem uma mandala em casa, né? Isso é uma coisa que deu para ver, todo mundo tem uma mandala em casa. E aí, enfim, era isso. A gente só tem até 3 horas da tarde para ir, semana que vem a gente retoma. Mas aí já retoma assim, mais com uma proposta. Vamos fazer a oficina. Hoje queria só que fosse um bate-papo. Fala aí, Giovana. Ativei o som aqui. Tânia, bem interessante isso que você falou, porque eu dei uma pesquisada para conseguir organizar melhor, de repente, essa proposta. Quando você falou do Jung agora, né, foi muito interessante, porque o Jung também estudou sobre mandalas. E hoje eu estava lendo sobre isso. Então, através do estudo de mandalas, ele também... deixa eu só silenciar. Ele também fazia uma análise da psique humana. Porque quando você estuda... Eu vou só tirar o barulho do telefone aqui, pronto. Quando você estuda em várias religiões, eu também fiquei vendo que a proposta da mandala, ela tem significados muito parecidos, né? Não só no hinduísmo, né? E ela entrou agora com o Jung, né? Claro que não agora, com o Jung na psicologia, porque sempre o objetivo também é de uma completude, de um centramento, de trabalhar a concentração, né? Então, eu achei muito interessante quando eu estava lendo também que, mesmo em religiões completamente diferentes, né? Porque eu achei engraçado que no budismo já falava que foi no século VIII que eles fazem as mandalas também em forma de areia, e existe um ritual para a feitura dessas figuras, e depois eles desfazem, porque é como se fosse o renascimento, simbolizam um renascimento. Já no hinduísmo, existem os símbolos, e esses símbolos e as cores também eles têm os objetivos, né?
mas em todas elas, para ser considerada uma mandala, ela tem que ser concêntrica, né? Então, acho que é talvez uma regrinha básica para chamar de mandala, né? É que ela convirja para o Seja centro, redonda, né? e concêntrica. Não, você pode utilizar, né? Porque aí, por exemplo, no Você pode hinduísmo, utilizar a área toda, mas ela vai ter que ser redonda e concêntrica, ou não? sim, você pode utilizar o quadrado. O quadrado também representam 4 deuses também no hinduísmo, e ele também tem significados. Mas o centro e depois o quadrado, no caso, teria uma certa ordem, né, para fazer. Mas quando você me falou assim, vamos fazer primeiro uma proposta que seja simples, que as pessoas possam ir criando as suas próprias mandalas. Claro, a gente pode falar, gente, mandala é uma coisa que tem que convergir para o centro. Então, você pode utilizar diversos símbolos, figuras geométricas, mas tenta sempre fazer com essa ideia de um ponto central, quer dizer, o círculo principal, né? No caso, aí eu comecei a fazer aqui uma outra para minha mãe que ela tinha me pedido. Aqui ela quer o símbolo do Om. Não precisa ser desse tamanho, mas o interessante é que tivesse pelo menos mais um círculo aqui inicial. Aí depois você faz o que você quiser, né? Trabalha com as geometrias que você quiser. Dentro dessas propostas geométricas, né? Aí eu comecei a me deparar, por exemplo, com as minhas aulas de desenho geométrico lá de matemática. Porque eu falei, eu quero desenhar uma estrela de 7 pontas. Falei, opa, peraí, eu não tenho nem compasso, porque a primeira mandala que eu fiz foi todo meio que assim, dividindo e fazendo sem compasso, compasso ajuda bastante para você poder fazer o cálculo de certas estrelas, né? E aí me veio uma proposta também de oficina com os meninos na escola, que eu já havia feito, mas eu dei um modelinho já para eles, né? E aí também acho que seja interessante, de repente, você dividir isso em 2 propostas. Acho interessante você fazer a proposta do desenho, porque quando eu fui ler também, para dar uma aprofundada no assunto, quando você escolhe cores, você também tem... eu acho que não tem que ter realmente regra para algumas coisas. A gente tem que fazer aquilo que a gente está sentindo. Até quando eu vi a Valéria colocou um comentário, né, sobre o quanto isso também reflete aquilo que a gente está sentindo, e que muitas vezes, quando a gente cria uma mandala, a gente, sem saber, intuitivamente cria algo de alguma figura geométrica que ajude a gente a se organizar internamente. E aí, quando fui vi esse comentário dela e eu fui ler sobre os significados, né? Triângulo, quadrado, aí eu comecei a ler algumas coisas sobre o calendário maia e a ver que o calendário também é todo em forma de mandala, e como eles entendem o tempo, né? Os símbolos da geometria sagrada são espirais. E isso também os maias eram cientistas fantásticos, né? E como eles representavam os símbolos também para se organizarem o calendário deles, que é muito mais em comunhão com a natureza do que o nosso próprio calendário, que não tem o menor sentido. O nosso calendário gregoriano foi feito por Papa, enfim, né? Os meses não equivalem ao tempo correto, tanto que acaba até na própria gravidez você vê que o calendário lunar vale muito mais do que o próprio calendário gregoriano, que não tem o menor sentido. Mas o quanto os maias são afiados tanto com a natureza, que traz símbolos, vários símbolos de geometria sagrada, inclusive a própria representação do tempo como um espiral, como um holograma, né? E até um físico agora, os físicos eles já tem eu comprei uma coleção que chama My Big Toe, eu posso até mostrar para vocês, que foi me aprofundando um pouquinho mais nessa questão da geometria sagrada, dos símbolos e do calendário maia, que é muito complexo, assim, eu não sei absolutamente nada disso, não posso falar
sobre isso com propriedade, porque eu vi o quão complexo é. Mas o quanto isso reflete a própria natureza, a própria ciência e a compreensão também agora que alguns físicos, tem um físico que chama David Campbell, que fez essa coleção My Big Toe, e ele veio com essa coleção para comprovar o universo como um holograma, né? O tempo como uma espiral, como sendo multidimensional. Cara, e aí, por que da mandala eu fui parar aí? Porque quando, de uma simples coisa, eu fui para o calendário, eu fui para o tempo, eu fui para os símbolos, eu fui para as representações que aquilo tem na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso conhecimento, e o quanto isso influencia na nossa energia, e o quanto esses tipos de objeto também ajudam a gente, assim como a mandala, né, tem um significado, ajudam a gente a se equilibrar e se centrar. E aí, nessa, eu também cheguei nos orgonites. Não sei se vocês já ouviram falar. Os orgonites também são objetos que trabalham com a geometria sagrada, né? Que tem a ver com essa questão do universo. Nem sabia que a geometria era sagrada. Para mim, a geometria era só geometria. Não. Os maias trabalham com a geometria sagrada o tempo inteiro. Tudo dos maias, todos os símbolos, né? Inclusive os estudos astrofísicos, né? Eles trazem as simbologias que têm esse significado e que são muito utilizados nas mandalas. Aí eu falei, gente, como é que está tudo conectado, né? Na verdade, como a gente vê também esses símbolos em espiral e concêntricos na própria natureza e no próprio tempo, né? Quando a gente compreende o tempo como fazendo parte desse universo multidimensional e não como algo linear, né? Como algo que agora até os físicos, por isso que eu citei o Tom Campbell, que foi um físico que trabalhou na NASA por muitos anos, né? Que veio já falar sobre o universo como um holograma, como multidimensional, né? E corroborando com tudo que os maias já falavam, já utilizavam na sua geometria sagrada, na compreensão da natureza, na compreensão do tempo e na compreensão das suas simbologias, que entram aí também esses símbolos da geometria sagrada, né? Fazer uma mandala de Covid. Para ver se acalma o Covid. Mas eu acho que é por aí, Tânia. Elas refletem muito. Então, assim, acho que seria interessante, sim, no primeiro momento, utilizar, de repente, as cores. Vamos ver como é que cada um está se sentindo. Aí a gente pode, em cima do desenho, eu acho que seria interessante, de repente, você fazer isso. Gente, mandei o desenho. Então, na próxima semana, a proposta é vocês virem com esse desenho colorido, porque a mandala ela precisa de um tempo, ela precisa de um estado de espírito. Ela não executar ela na hora, sim, teria que ser algo que a gente tivesse tempo para fazer. Mas, se a gente propor, como você fez, tá aí esse desenho, vamos primeiro colorir. Galera, agora o negócio é o seguinte, existem vários símbolos que vocês podem utilizar, utilizem aquilo que vocês gostem e façam a própria mandala de vocês, mas lembrem sempre de ter uma organização, dela que ela seja concêntrica, né? Que ela tenha um ponto central. E aí cada um traz o rascunho da sua mandala, né? No caso, de repente, em lápis. Aí depois, num outro encontro, poderia ser a pintura dessa mandala. Aí, de repente, no último, a gente poderia analisar os símbolos e as cores que cada um fez de forma livre, para a gente ver o que cada um achou. Olha isso. Essa é bem legal. Espiral. É uma concha. E olha que interessante, a concha é uma espiral. Ela está presente em vários elementos da natureza. Ela e o espiral representa o central, mas ela não tem fuga. Ela é a representação da Catedral do Gaudí, né? Da Sagrada Família.
porque a gente está com encontro curto, eu posso fazer umas perguntas só para a gente ter um norte aí? Pode. Pensando no curso, assim, para a gente pensar as propostas, a gente precisava saber quanto tempo tem para fazer essa proposta da mandala, para poder organizar. Pensa antes, pensa depois. Então, eu acho que cada prática, eu acho que a gente deve fazer um acervo de práticas digitais, que Tá, começou essa semana. Já tem a prática de reiki, já tem a prática de meditação, já tem a prática tá. de musicoterapia. Então, Eu acho que a gente deve preparar um acervo de práticas digitais que a gente possa utilizar no curso, entendeu? Tipo assim, a gente tem uma aula teórica. Aí a segunda atividade é ele procurar dentro daquele acervo de práticas uma prática entendi. que ele goste, que ele tenha vontade de fazer e aprofundar. É, A gente porque vai ter que fazer sozinho, ouvindo a Giovana falar, com a né? família, ou com a filha, ou com não sei o quê. É, Então, a ouvi- ideia é que seja outra, que não seja todo mundo junto, né? A não ser a Penha, que vai estar lá no meio de um monte de gente lá na ou Vila Olímpia. tá. Então, ouvindo a Giovana falar, essa questão do círculo como sagrado, a geometria sagrada, ela não é, perpassa todos os povos antigos, né? Isso. Se a gente vai para a roda das danças populares todas que a gente tem no Brasil, elas vêm de prática de matriz africana, que é em roda, que é o significado é religar com o passado. Isso. Você religa o presente, que é presentificado quando você dança, aos ancestrais passados. Esse é o significado da roda. Por isso que toda roda, todo candomblé é em roda. Toda prática religiosa festiva é em roda, porque naquele momento eu estou festejando o tempo único, em espiral, passado, presente e futuro. Então, assim, fiquei pensando muito de que a gente podia fazer uma prática em roda, propor que a pessoa vivenciasse essa prática, um Podia até pouquinho, fazer por uma exemplo. prática em roda na casa dela. Se estiver Ué, a gente sozinha, como fez com eu. o Vitor. A gente fez com o Vitor. A Mas dança o em Vitor não roda, fez ela. uma prática em roda. Ele dançou, É, ele saiu, ele dançou ele só um mexeu. pedacinho, mas na A nossa. roda é uma roda coletiva. Não é uma Não, não roda. necessária. Não necessariamente. A roda não é Como é que só vai fazer uma coletiva. roda? A Uma prática roda, da não vou fazer uma. sensação. Não. A sensação da prática em círculo, ela não é só coletiva. Tanto que a gente tem os sufis. A Interessante, sensação da verdade. prática, a sensação da roda, ela é humana. E aí é estudar mesmo, é propor, por exemplo, se eu não propôs da gente vivenciar a prática, então, propor de vivenciar a roda, porque a roda ela te propõe essa introspecção, essa volta para você. Quando eu proponho linhas, eu estou indo para fora. Quando eu proponho rodas, eu estou indo para dentro. Aquela Isso é linha uma de prática. fuga que você falou na última reunião, né? E isso era para fora. Se eu propusesse coisas concêntricas, coisas em roda, mesmo que não seja coletiva, eu já estou trazendo a minha atenção para mim. E aí eu já estaria, por exemplo, pronta para pensar, legal, eu vou desenhar uma mandala. Então, estou pensando É aqui o pensamento. seguinte: são coisas diferentes, né? A São. tua é a prática da dança, né? E aqui a prática da mandala tem a ver mais com um plano, né? Ele é bidimensional só. A gente não está fazendo ainda uma mandala tridimensional. Né? Eu estou lembrando muito das atividades da Anísia da Silveira com os doentes mentais, né? Que eles produziram mandalas magníficas, maravilhosas, e era uma das maneiras dela acessar o inconsciente deles era através das mandalas. Agora, eu acho que são várias possibilidades. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, para a nossa próxima reunião, mandassem, né, pode ser pelo WhatsApp mesmo, de uma forma um pouquinho mais estruturada, essas propostas. Tem, mesmo as propostas que a gente já fez no Saraus e outras coisas, a questão das histórias,
leitura, contação, várias coisas que a gente já fez, a gente pusesse isso no papel com a seguinte pergunta: eu consigo fazer disso uma prática virtual que eu filme, que eu grave e que eu possa disponibilizar? Eu vou até olhar os outros vídeos das nossas reuniões para ver se a gente consegue recuperar alguma daquelas ideias, porque aí eu acho que a gente deve fazer como o grupo do Márcio fez. Eles fizeram 3, 4, 5 reuniões para organizar como é que ia ser essa prática de hoje. E bombou, foi muito boa, né? E virou o início do nosso acervo. Então, a ideia é que a gente, assim, para preparar os próximos cursos, seja o de Ciência e Arte, seja o do Márcio, seja qualquer outro que venha usar essa prática, que a prática não é restrita a um determinado curso. Às vezes, o professor de matemática pode usar essa prática para uma atividade de matemática ou de física. Então, eu acho que fazer esse acervo de práticas digitais nunca me passou pela cabeça. Só está passando agora, depois da pandemia, né? Fala. Eu quero falar depois, tá? Pode eu falar. tenho uma sugestão. Posso? Pode. Tá. Então, eu adorei o que a Giovana falou, até porque eu acredito muito nessas energias do universo, né? Eu sei que é uma coisa mística, né? Não é científica, mas assim, eu pessoalmente eu gosto muito. E o que a Tiane falou também, nossa, com o corpo, mas a Tiane, ela é uma especialista com movimentos do corpo, né? É encantador vê-la dançando, vê-la se movimentando. Então, eu sei que a imaginação dela já voou aí, eu só não sei se a gente tem condições de fazer. Mas eu topo, se de repente ela quiser fazer uma proposta de movimento com o corpo, eu achei maravilhoso também o que ela falou. Mas, assim, eu fiquei aqui pensando que eu não sou especialista em mandala, gosto muito delas, sou uma simpatizante, né? Elas são muito bonitas e são infinitamente, assim, as formas que se pode fazer mandala, elas são infinitas. Eu já tive algumas vivências com práticas de mandalas, de desenho, inclusive de professor que explicou bastante sobre. Eu fiquei pensando que eu gosto de usar coisas bem simples, para dar possibilidade de se fazer arte a partir de coisas simples. Então, assim, a minha sugestão seria, tipo assim, cada pessoa escolhe dentro da sua casa e que estiver ao seu alcance 3 objetos, né? Por exemplo, eu poderia escolher um copo, né? Que esse daqui é completamente meio ambiental, né? Que isso aqui é horrível, mas enfim, eu tenho um em casa que eu ganhei numa dessas feiras. Eu poderia escolher uma tesoura, por exemplo, né? E a tesoura eu teria várias possibilidades de explorar formas, né? Eu poderia escolher uma régua, um exemplo, né? E aí, para fazer essa mandala, eu partiria de um ponto no centro do papel, um ponto, né? A partir desse ponto, eu poderia fazer uma mandala circular. Então, eu tenho 2 objetos que eu escolhi. Eu tenho o copo circular e essa régua aqui, ela também dá para fazer uma forma circular. Então, eu poderia explorar isso. Por exemplo, se eu fizesse bem redondinho aqui esse copo, né, usando esse objeto como modelo, eu poderia já fazer algumas brincadeiras aqui. E aí eu já poderia começar a formar uma mandala aqui fazendo muito rápido. Vai ficar meio torto, mas é só para ter uma ideia do que se pode fazer com objetos de formas diversas, né? Por exemplo, fiz mal feito aqui, muito rápido, tá? Mas aqui com o copo, eu já consegui fazer o ponto, né, que já estava, que é o centro, né, que a mandala converge, e já fiz vários círculos aqui, que já vai dando forma para a mandala. Com essa tesoura aqui, por exemplo, eu poderia fazer detalhes nessa mandala, sei lá, e aí vai da criatividade. Então, a minha proposta é escolher 2 ou 3 objetos dentro da casa e, a partir desses objetos, onde se observa as formas deles, criar uma mandala. Que eu acho que isso ajuda muito, porque aí vai ficar uma forma certinha, que
você vai usar os objetos como orientadores, digamos assim, e o seu traço vai sair bem legal e eu acho que dá para criar muita coisa. Depois de colorir, isso aqui vai ficar incrível, né? Essa é a minha sugestão. Eu não gosto muito, desculpa, professora Tânia, eu não gosto muito da ideia de pegar uma mandala pronta e pintar. Eu acho que a mandala tem que ser construída desde o ponto central até todo o resto, né? Para colorir, desenhar e colorir, talvez leve um pouco mais de tempo, mas se a gente tiver 2 horas de reunião, eu acho que em 30 minutos dá para desenhar e pintar tranquilo, né? Assim, a minha opinião. Não gosto muito desse negócio pronto para eu chegar lá e pintar. Eu não gosto. Mas eu faria, né? É isso. Essa ideia, posso falar, não? Pode. Claro! Essa ideia é muito legal, assim, que ela falou, né, de objetos, porque, na verdade, assim, a necessidade que eu senti depois de comprar compasso, essas coisas, foi porque eu quis criar e me aprofundar e aumentar os detalhes, né? Mas por uma ideia assim, eu acho que fica muito legal. Eu sei que essa primeira que eu vou mostrar tem muito detalhe. Engraçado que isso que a Penha fez já foi dentro, ela não sabe, mas está dentro da geometria sagrada. Tem uma proposta dentro da geometria sagrada e com apenas um objeto, ela já fez uma mandala, pode ser uma ideia muito legal para iniciar. E aí, querendo aprofundar ou continuando e tal, isso pode ter mais uma continuidade mais aprofundada. Essa primeira que eu fiz aqui também, eu sei que ela está muito rica em detalhes. Olha que maravilha! Tem um vinil, e aí eu fui pegando, gente, o que eu tinha em casa, do tamanho que eu queria. Eu peguei pote, eu peguei prato, eu peguei... Imaginei imediatamente no prato. Amei! Tá linda demais! Eu fui pegando coisas de tamanhos diferentes, mas eu sei que essa daqui tá com muito detalhe, né? A estrela também eu fiz sem compasso, então eu apanhei para fazer, para tentar dividir ela mais ou menos assim, dentro de um círculo, né? Porque eu não tinha transferidor para poder medir o ângulo, né? Com esse transferidor que você tem, você já também consegue fazer uma estrela, porque aí você já consegue dividir as pontas, né? 360 graus ali, e fazer a divisão de pontas que você quer, já dá para fazer. Mas eu acho que é legal também uma proposta inicial. Concordo com Tânia, eu acho que assim, seria legal escrever isso e a gente trocar. O primeiro momento, como é que a gente pode fazer? Então, vai pegar os objetos, vão ser circulares, pensam em alguns símbolos que vocês já gostem, né? Pensa que ela tem que partir desse ponto central, organizar assim bem simples, né? Para depois a gente conseguir, de repente, não sei se terminar ela num dia. Eu, por exemplo, realmente, quando eu começo a fazer, dá para fazer uma proposta assim, como a Maria Penha falou, que aí teria que ver como que a gente vai querer fazer, né? Num segundo momento, de repente, aí a gente pode, vai trabalhar em casa agora e vocês vão buscar símbolos que vocês gostem e vai fazer agora um pouco mais de detalhe, cores, não sei o que. Mas para fazer no tempo presente, assim, 2 horas, vamos iniciar, começar e terminar uma mandala. Para mim, é meio tenso. Não, 30 minutos. Não, eu não sei se é fazer a mandala. Eu acho que vamos pensar em 30 minutos o que a gente pode fazer. Vamos pensar em não é fazer a mandala. Eu acho que vamos pensar em 30 minutos o que a gente pode fazer. E mais, ao fazer isso, o que a gente está mobilizando? Né? Quais das ferramentas de criatividade a gente está mobilizando? Quais ciências a gente está mobilizando? Quais linguagens a gente está mobilizando? Quais elementos simbólicos e históricos a gente consegue articular? Então, vocês estão falando aí, na minha cabeça veio, eu falei do Covid, do vírus, mas em seguida, quando eu vi os círculos da Penha, eu já pensei do vírus e de todo o sistema imunológico na mesma mandala. Não sei se... Ai, que legal! Na mesma hora que você começou a falar, eu comecei a imaginar isso, né? Assim,
Porque Ai, gente, seriam formas da gente trabalhar elementos da ciência, elementos da arte, para construir algum tipo de conhecimento a partir da própria pessoa, né? Mas aí, para isso, você tem que ter o quê, Marcelo? Aquela coisa que a gente usa no 5D primeiro? Pergunta mobilizadora. Pergunta mobilizadora. A primeira coisa que a gente precisa é construir perguntas. Porque senão, para que alguém vai fazer uma mandala? Entendeu? A primeira pergunta é, para que serve essa mandala? Entendeu? Para que eu vou fazer uma mandala? Né? Sim. O que a gente vai estar propondo aqui é uma escultura 2D, escultura 2D circular, de elementos simbólicos. Outro nome para mandala. Escultura 2D circular de elementos simbólicos. Mas é isso. Você pode botar o elemento que você quiser. Você botou a estrela, botou não sei o quê. Mas eu acho que a gente pode pensar... Fala, Eric. Levantou a mão o artista number one do grupo. Eu não costumo fazer muita mandala, não. Assim, aí eu fui procurar aqui na minha casa se tinha alguma mandala. Eu achei roda de bicicleta e o ralo do banheiro, que eu acho que tem na casa de todo mundo, é o ralo do banheiro, da pia. E aí, mas assim, eu fiquei pensando na mandala. Vocês sabem como se chama uma mandala africana? Não. Sabe qual é o nome de uma mandala africana? Não. Mandela. Mandela? Mandala Mandela. É uma mandala africana. Então, o sobrenome do Nelson Mandela é Mandala? É Nelson Mandala? É Mandela. Então, é Nelson Mandela Mandala? É porque é o seguinte, assim, eu não sei se vocês gostam de fazer isso, de ficar pegando a sonoridade das palavras, das coisas e fazer junção. É o que o Ruth Bernstein fala de formar padrões, né? Porque a gente forma padrões com as formas. A gente pega as formas orgânicas, a gente faz mandalas e ele até fala no livro dele o que do cruzamento de uma girafa com um papagaio. O que daria? Aí, alguém tem uma ideia? Daria um alto-falante. Daria um alto-falante, uma girafa com um papagaio, um alto-falante. Um giragaio. Aí eu pensei, eu queria compartilhar, porque eu fiz uma mandala digital aqui, mas eu não sei se dá tempo. Peraí, deixa eu autorizar você a compartilhar. Peraí. Senão você não vai conseguir. Ai, caraca. Pronto, agora pode. Então. Vai no share screen. Dá para ver? Mandela. Legal. É a minha mandala. Mandala. Aí a mandala ao quadrado, né? Porque se Mandela é mandala, então esse é o mandala ao quadrado. E aí eu botei as cores, eu botei um símbolo africano também, que é o Sankofa, que é aquele formato de coração, que tem vários portões nas ruas, ó. É um adinkra. O adinkra, isso aí. Que tem esse formato, né? Que tem essa simbologia que parece um coração estilizado e tem também essa galinha andando para frente, mas olhando para trás, né? Aí e aí essa coisa de fazer mandala, assim, também eu pensei também em fazer de diferentes formas, não só no desenho, mas também tipo recortando um papel. Você pega um papel, uma folha dessa, faz ela no formato quadrado e aí depois você vai dobrando, você dobra o formato dela quadrado. Ela aqui, ó, dobra ao meio, ela tá quadrada. Dobra ela toda no meio, vai dobrando. Aí você dobra ela toda, vai fazendo o máximo que você puder de dobras, e aí você recorta e ela vai ficar assim.
vai parecer um círculo cromático, né? E aí já tem as divisões, ó. Você pode variar as cores, fazer um círculo cromático também. O círculo Isso é cromático de recortando. Newton já é uma mandala, né? Já é uma mandala. É. E tem uma forma também que eu gostava de fazer, que é sem compasso, né? Que é você pegar um barbante com uma caneta e você pode fazer na parede. Eu não vou fazer na minha aqui porque vai dar encrenca, mas é muito fácil. Você segura o centro, né? E vai girando. Isso aqui é uma forma também de fazer, e você também pode se livrar do papel e ir para um suporte, né? Ir para a parede. No caso, assim, eu nunca fiz mandala na parede, mas eu já usei isso aqui para fazer círculos, para fazer outros desenhos. Né? Isso aqui você pode fazer em qualquer escala e é legal também. É legal pra caramba. Então, assim, tem várias formas também de fazer a oficina ela está construindo instrumentos, está se apropriando de instrumentos e de conceitos, né? O conceito do compasso, o conceito das dimensões, e também de elementos simbólicos variados. Você vai citar desde lá do sânscrito e do maia até o africano. Eu estou lembrando aqui de uma vez que eu, como adulta, já bem adulta, já tinha um monte de filho, descobri que por que π era 3,1416. Eu não sabia até aquele momento. Alguém sabe? Não era só eu que não sabia. 3,1416? O número π na matemática, que geralmente é uma constante, né? É uma constante. Você faz o π. Uhum. Né? Aqui tem tudo a ver com o círculo. A área do círculo você calcula como 2πr. A área não, o diâmetro da circunferência é 2πr, a área é πr2, se não me engano, né? Então, o π nada mais é do que a medida da circunferência dividida pelo centro. Aí eu saí com uma linha medindo todos os círculos que tinham na minha casa, desde o ventilador, tudo que tinha, e fazia para acreditar, entendeu? Que independente do tamanho, a roda de bicicleta, qualquer círculo, se você medir a circunferência e o diâmetro, você encontra um número π, é sempre o mesmo. Então, para mim, isso é a mágica nova que eu tinha descoberto, e sai também de uma mandala, né? Porque você tem são as relações matemáticas do círculo, que é uma parte da matemática. Enfim, eu acho que a gente podia pensar não é só na mandala, vocês pensem também nas outras práticas. Vamos tentar que o nosso coletivo construa, no segundo semestre, um conjunto de práticas. E essas práticas podem ser usadas lá na clínica terapêutica, lá que a gente estava discutindo antes, né? Que ainda não tem esse nome de clínica, que a gente vai discutir o que é, porque o público vão ser os pacientes, né? Ou então lá nas escolas e nos professores e onde a gente for trabalhar com outras pessoas. Entendeu? De acordo com o público, você vai lançar mão de determinada prática de arte, ciência ou não. A ideia é, vamos reunir práticas e gerar um acervo de práticas de ciência e arte, arte-ciência, ciência e arte, sempre o espelho, pode ser uma, pode ser outra, tanto faz, né? Para a gente poder se instrumentalizar para esse mundo, né? Para abrir, sei lá, talvez o nosso curso de mais profundidade depois no digital, mas no momento a meta é um curso de 15 horas que contém os conteúdos essenciais do meu curso de Ciência e Arte. Um dos dias eu vou pautar aqui com vocês a leitura do programa para a gente poder ver o que deveria entrar, o que não deveria entrar, o que fazer, o que não fazer. Porque as práticas podem ser centenas, não precisa ser restrita às 15 horas. Se a gente fizer 200 horas de práticas, ótimo, não tem problema. Da síntese vem depois. Entendeu? Quanto mais, melhor. Tá? Quanto mais, melhor. E aí todas valem. Gente, eu vou ter que desligar porque são 3 horas e a Rita vai me matar para fazer os testes da rede para poder estabilizar lá a transmissão. Tá? Bom, obrigada por vocês terem vindo. Valeu a gente ter feito a reunião hoje, apesar de ser curtinha. Quarta-feira tem mais. Tá? Possivelmente quarta-feira é na hora normal, que é às 4 da tarde, não é às 2. É de 4 até que horas, Tânia? Geralmente de 4 às 6. Então acho que dá, né? Porque 6 eu tenho aula aí.
Pega lá então um negocinho, que negocinho. E é tudo em casa. Agora a gente está naquela de que em casa. Com exceção da Penha, que eu estou especialmente preocupada. Vamos. Dê notícia todo dia, Penha, por favor. Conta lá como é que estão as coisas, tá? Que você está sendo exposta a uma pressão que não deveria estar. Não deveria. Aqui é só o seu leite. Tá bom. Gente, tchau. Beijo, beijo. Tchau. gente. Tchau, vai com Deus. Prazer. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Tchau.